Olá, minha gente. Começa o nosso bate-papo das 6 desta sexta-feira, 25 de abril. Agradeço a você sempre pela audiência nesse horário, né? Das 18 às 19 horas. Linhares região, São Mateus, Colatina, Grande Vitória e o pessoal do sul do estado que nos acompanha pelo sinal de Cachoeiro de Itapemirim, sempre nos 16.1. Nosso bate-papo das 6 de hoje vai falar sobre o lançamento de um grande plano de desenvolvimento aqui no município de Linhares e, obviamente, sobre outros assuntos. Nesse primeiro momento, eu recebo aqui o vice-governador do estado, Ricardo Ferraço. Tudo bem? Tá bom, Cláudio? Governador, satisfação. Beleza. Prazer em você estar aqui em Linhares, né? Passando o dia trabalhando e acompanhando as ações do nosso prefeito Lucas Escaramuça, sobretudo o plano municipal de desenvolvimento. Alô, Espírito Santo! Conosco também o deputado federal Gilson Daniel, também participou desse lançamento importante. Tudo bem, deputado? Bem-vindo. Tudo bem, boa noite, Cláudio. Boa noite, vice-governador Ricardo Ferraço. Nosso prefeito Lucas fez um grande, hoje, apresentação do desenvolvimento da cidade. Nós estivemos aqui juntos, nós vamos bater um papo sobre isso agora. Bacana. Gente, olha, no segundo bloco, do segundo bloco em diante, eu vou conversar com o prefeito Lucas Escaramuça, acompanhado também do deputado estadual Marcelo Santos, que é o presidente da Assembleia Legislativa e também participou do lançamento desse projeto. Vice-governador, Linhares, que nesse contexto de desenvolvimento do estado do Espírito Santo tem tido um papel importantíssimo, né? Olha, Cláudio, eu quero cumprimentar o nosso prefeito Lucas Escaramuça, também o vice-prefeito, o Franco Fiorotti, que coordenaram e colocaram de pé um plano de desenvolvimento municipal. Mas não foi um plano feito apenas pelo prefeito e pelo vice-prefeito. Foi um plano que envolveu toda a cidade, envolveu um conjunto muito grande de entidades, envolveu lideranças, envolveu vereadores. Todo um arranjo produtivo ali. É, porque essa coisa de você fazer um projeto da sua cabeça, isso é uma coisa que ficou para trás. Se você quer que o município participe ativamente do projeto, é preciso que você amplie a possibilidade de todos participarem, que aí o projeto não é um projeto do prefeito, ou do vereador, ou do deputado, ou do vice-governador. É um projeto da cidade, para potencializar, para gerar valor agregado nas áreas em que a cidade tem que se desenvolver ainda mais, porque Linhares é um exemplo, Linhares é um orgulho para todos nós capixabas, mas a iniciativa do prefeito Lucas dialoga naquela direção, né? Ou seja, quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. E nós precisamos de proporcionar futuro para as pessoas, porque futuro tem a ver com esperança, futuro tem a ver com confiança. Então, ainda que Linhares esteja indo bem, tá certo? Com esse projeto, a gente tem a convicção que pode ir melhor ainda. E a nossa presença aqui, representando o governo do estado, representando o nosso governador, Renato Casagrande, é para dizer ao prefeito, para dizer a toda a sociedade linharense que o município não está sozinho, que nós estamos de braços dados, porque tem dever de casa para o município, mas tem dever de casa também para o governo do estado. E graças a Deus nós temos um governo organizado, equilibrado, com enorme capacidade de investimento. Somos um governo fortemente marcado por ser um governo municipalista, porque os municípios eles não têm capacidade de fazer todos os investimentos, e aí é nesse contexto que o governo chega para fazer investimentos importantes, como os investimentos que começam a acontecer aqui no município de Linhares. Aliás, é das obras importantes que está no plano de desenvolvimento, que é a nossa ponte ligando o Avisa até o Interlagos. Aliás, o senhor esteve aqui, né, para conhecer a área na época, né, mostrar onde vai ser esse Estivemos lá pessoalmente para conhecer uma obra histórica, uma obra importante, uma prioridade para Linhares. E se Deus quiser, nós vamos estar aqui em maio com o nosso governador Casagrande, com o nosso deputado Gilson Daniel, com o nosso presidente da Assembleia, Marcelo Santos. O pontapé inicial nesse todos projeto. Juntos e unidos, trabalhando para materializar esse sonho, tá certo? Não apenas a ponte, mas também a urbanização da Manoel da Nóbrega. São dois dos mais importantes bairros de Linhares, que é o Interlagos e o Aviso. Então nós estamos aqui para trabalhar e para ajudar o prefeito a transformar tantos sonhos em realidade do município. Deputado Gilson Daniel, que tem vindo a Linhares bastante também, tem participado e acompanhado esse desenvolvimento, hein, deputado? É sim, a gente tem acompanhado fortemente com o prefeito Lucas, com o Franco, que hoje apresentaram para Linhares um plano de desenvolvimento. Eu até pude falar hoje lá
nesse encontro sobre a experiência que eu tive como fui prefeito da cidade de Viana, que junto com o governador Casagrande, junto com o Ricardo Ferraz e com o Marcelo Santos, que na época era deputado, agora preside e lidera a Assembleia Legislativa, trabalhar o desenvolvimento da cidade de Viana. E hoje eu vejo aqui em Linhares, assim, senti hoje lá toda essa força de Linhares apresentando um plano reunido por muitas mãos, muitas pessoas trabalhando nesse plano, o setor produtivo todo envolvido. Então, não tenho dúvida que esse desenvolvimento de Linhares vai vir com muita força. E o Lucas, que lidera esse trabalho, terá a bancada federal, e aqui eu estou representando, mas teve aqui a representação de quem mais conhece o desenvolvimento do Espírito Santo, que está aqui ao meu lado, que é Ricardo Ferraz, conhece o desenvolvimento, conhece todas as matrizes de desenvolvimento do Espírito Santo, e não tenho dúvida que agora, organizado Linhares, junto com o governador Casagrande, junto com a Assembleia Legislativa, junto com a bancada federal, nós vamos voar aqui em Linhares. Vice-governador, a gente sabe que o Estado vem já há alguns anos, a região de Linhares, região norte, vem surfando, digamos assim, né, numa onda boa de desenvolvimento, de crescimento. E o que coloca comida na mesa é emprego, é geração de emprego e renda para a população. Eu acho que essa tem que ser a preocupação fundamental, né? Olha, o Espírito Santo tem acumulado um conjunto muito grande de resultados, né? Eu mesmo, nesse primeiro período do governo, eu estive à frente coordenando o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Somente agora, no final de 2024, é que o governador Casagrande me mobilizou para que eu pudesse estar mais disponível para, ao lado dele, cuidar da segurança, da educação, da saúde, da agricultura e assim por diante. Mas um dos resultados mais importantes que nós alcançamos nesse primeiro período do governo foi o fato de em 2024, nós termos o menor nível de desemprego da nossa história. O que significa dizer que nós estamos conseguindo colocar de pé um projeto de desenvolvimento que inclui pessoas, que gera oportunidades, porque se for um projeto que não inclui, que não agrega, que deixa as pessoas de lado, esse não é um projeto sustentável. É o econômico com o né? social junto ali, né? São os dois juntos, porque nós precisamos ter a visão clara de que o governo, de uma forma geral, não gera riqueza. Quem gera riqueza são os trabalhadores, são os produtores rurais, são os empreendedores. O que nós temos que fazer enquanto governo, ao receber esses recursos, é endereçar para que eles possam beneficiar as pessoas, para que eles possam, de fato, se traduzir na melhoria dos nossos municípios. É o que está acontecendo aqui no município de Linhares, quando nós pegamos a obra Linhares Povoação. Se Deus quiser, daqui a muito pouco tempo, estamos com um problema na justiça para resolver, que é ligar Bebedouro até Regência, incluindo essas regiões extraordinárias, né? O asfalto que foi feito ali atrás, ali para o Pontal. Então, assim, a ponte que liga o Aviso até Interlagos, né? E nós estamos também caminhando aqui para programas e projetos muito importantes na educação do município, né? O prefeito Lucas tem aí uma meta muito importante de ampliar, tá certo, os investimentos na rede educacional, com 12 escolas aqui no município de Linhares, né? E eu falo com muito carinho de um outro projeto que anda muito bem aqui em Linhares, que são as nossas escolas de tempo integral. Importante. Hoje nós temos 5 escolas de tempo integral aqui no município de Linhares. Por que isso é importante? Porque você trabalha no turno e trabalha no contraturno. Os pais e as mães precisam trabalhar. Precisa dessa retaguarda. Com quem deixar os seus filhos? Em lugar de deixar os seus filhos em casa, com um vizinho, com um parente, eventualmente o jovem sendo presa do tráfego e assim por diante, você mantém o aluno o dia inteiro na escola. No turno, ele recebe as aulas de português, geografia, matemática, e no contraturno ele tem esporte e tem um conjunto de atividades que complementam a demanda. Então, o adolescente, ele fica o dia inteiro na escola e volta para casa para encontrar com sua família no fim do dia. São investimentos importantes que, aliás, é oportunidade para eu fazer um agradecimento aqui a todo o magistério do Estado do Espírito Santo, nossos professores, educadores, porque no ano de 24 nós não fomos apenas um Estado que teve o menor indicador de desemprego da história. Em 2024 também nós alcançamos a melhor nota do IDEB. O IDEB é uma competição que o Ministério da Educação faz no ensino médio. O nível de aprendizado e a qualidade do aprendizado. Em nível nacional, né? Nível nacional, e fruto do esforço dos nossos professores, dos nossos educadores, nós conseguimos o primeiro lugar no Brasil.
tá certo? Nós ficamos na frente de Rio, de São Paulo, Ceará, que sempre se de destacou. Minas Gerais, nós fomos o primeiro lugar. E não fomos apenas bem no ensino médio, não. Fomos bem também no ensino fundamental 1 e 2, terceiro e quinto lugar. E na última semana saiu um outro indicador muito importante. Sabe qual é? Na região sudeste, nós temos Espírito Santo, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Sabe qual o estado que oferece proporcionalmente à sua população o maior número de vagas do ensino em tempo integral? Espírito Santo. Na frente de Minas Gerais e na frente de São Paulo, como nós sabemos, é o estado mais poderoso do Brasil. Então, é importante ter um governo organizado, estruturado, que foca para melhorar o dia a dia das pessoas, porque governo não é empresa. Quem tem que dar lucro é a empresa. O governo tem que gerar bem-estar social para que as pessoas possam prosperar, possam se desenvolver e colocar comida na mesa, a serem felizes. É. Claro, claro. Deputado, o Estado, como fomentador, né, desse desenvolvimento, precisa estar atento, como disse o vice-governador, e ouvir o setor produtivo, que é quem vai, de fato, movimentar isso, né? É muito importante. Nós fizemos esse planejamento quando estava o prefeito de Viana e sempre ouvindo, principalmente o setor produtivo, e Linhares está fazendo isso com maestria. E é importante destacar, e o Ricardo Ferraz falou isso hoje, lá, que nós votamos a reforma tributária e Linhares está se preparando para essa nova fase da reforma tributária, porque os municípios serão afetados. O estado do Espírito Santo é um estado pequeno, tem pouca população, então Linhares está se preparando para não ter perda de receita. Então, assim, é um passo grande que Linhares deu hoje, com pouco tempo, né? Você pega, não tem 4 meses de governo, e o governo já se organizou. O Franco hoje fez uma grande apresentação, junto com o prefeito Lucas, mostrou tudo que a cidade pode oferecer aos seus empreendedores, a todos os empresários que estavam presentes. E, mais uma vez, eu quero destacar esse tempo, 4 meses, menos de 4 meses, e a cidade já está organizada para o seu desenvolvimento. Bacana. Vice-governador, a gente falando aqui em desenvolvimento ainda, como é que a gente consegue fazer a integração? Por exemplo, temos o município vizinho de Aracruz, que também está bombando em termos de investimento, desenvolvimento. Como é que a gente faz para aglutinar isso, né? Que as cidades elas cresçam e impacte toda essa região? Ô, Cláudio, não apenas Aracruz. Se você for a Rio Bananal, você vai assistir muita prosperidade. Rio Bananal e Linhares são os 2 municípios que mais produzem café no estado. Primeiro lugar, Linhares, segundo lugar, Rio Bananal. Se você for para Soretama, você vai assistir também um nível extraordinário de desenvolvimento. Mais de 42 empresas foram para Soretama nos últimos meses, nos últimos anos. Se você for para Jaguaré, onde o nosso prefeito Marcos Guerra lidera a cidade, você vai assistir o mesmo nível de desenvolvimento. Agora, de fato, o que você falou é o seguinte: nós botamos de pé um projeto chamado Parque Logístico. Muito perto aqui de Linhares, no município de Soretama, está nascendo os maiores investimentos em infraestrutura portuária do Brasil. Porto. É um parque logístico que nasce com 3 portos. O porto da Imetame, a duplicação de Porto Ocel e a implantação de um porto em Barra do Riacho. Todos integrados aí. Inclusive, o porto da Imetame, tudo indica, entrará em operação no primeiro semestre do ano que vem. Um porto que vai ser muito importante para Linhares. Por quê? Porque Linhares é um estado que produz muito e que exporta muito. Então você pega o café, por exemplo, que é produzido aqui. Esse café saía daqui para ser exportado lá pelo porto de Vila Velha. Agora vai ser exportado pelo porto de Aracruz, que fica muito mais perto. Nós estamos inaugurando agora, no dia 9 de maio, uma das maiores fábricas de café solúvel do mundo. Aonde está essa fábrica? Aqui em Linhares. Está aí aqui em Linhares, que é a Olam. Toda essa produção é exportada. Antes, esse café é exportado por Vitória ou até pelo Rio de Janeiro. Agora vai ser exportado por Aracruz, em razão da construção do porto da Imetame. Mas não é apenas isso. Esse parque logístico nasce com 3 portos. Ele nasce com 2 aeroportos, que é o aeroporto de Aracruz e o aeroporto de Linhares. E ele nasce com uma zona de processamento de exportação para criar todo o ambiente para atração de empresas que vêm para cá gerar emprego, gerar trabalho, gerar oportunidade e que depois exportam esses produtos. Então, assim, se nós continuarmos nessa toada, com essa qualidade técnica, né, porque o projeto conduzido pelo prefeito Lucas, pelo vice-prefeito Franco Fiorotti, pelos nossos vereadores e pelas entidades, é um projeto que está tecnicamente
muito organizado. Mas tem uma outra coisa muito importante que junto com a técnica é fundamental, que é a boa política. A política da união, a política da agregação, do diálogo, a política do diálogo, da humildade, para poder colocar todos na mesma direção. Não tem problema divergir. A divergência é natural, mas nós precisamos ter convergência quando fala mais alto o interesse da população de Linhares e o interesse da cidade. Aí nós estamos todos unidos, fechados e trabalhando. E essa obra política que o prefeito Lucas conduz aqui no município de Linhares, ela é muito importante para a gente agregar, dividir para somar, buscando o bem comum para a população de Linhares e, sobretudo, para as pessoas mais humildes, para as pessoas mais pobres. Olha como foi importante nós trazermos para cá a clínica de exames e consultas e agora de cirurgias de catarata. As pessoas estavam saindo daqui para ir a Baixo Guandu para fazer consulta, para fazer exame e para fazer a cirurgia de catarata. Tinha que sair de madrugada daqui. Passava o dia inteiro lá. Exatamente, o mal-estar é muito grande. O que é que nós fizemos? Nós aproximamos a consulta, o diagnóstico e também as cirurgias, né? Nós estamos aí já contabilizando quase 50 cirurgias aqui em Linhares de catarata, dando conforto. Isso significa o quê? Significa respeito pelas pessoas e, sobretudo, pelas pessoas que não têm acesso a um plano de saúde, que não têm acesso à saúde privada e que precisam do bom funcionamento da saúde. Então, a gente vai avançando com um olhar em torno da infraestrutura, mas, fundamentalmente, o que nós gostamos e precisamos fazer é cuidar das pessoas e das pessoas que mais precisam. Daí porque essa definição e determinação do governador Casagrande de trazermos para cá o atendimento para consulta, exame e cirurgia de catarata, por exemplo, para Linhares. Que maravilha. A gente tem só mais alguns minutos desse bloco. Deputado Gilson Daniel, melhorar, né, e dar mais qualidade de vida, bem-estar à população, sobretudo mais carente, né? É isso. A política só vale a pena se for para mudar e melhorar a vida das pessoas. Esse trabalho tem sido feito aqui em Linhares, está sendo feito pelo governo do estado. O nosso governador Casagrande é o governador mais municipalista do Brasil, ou seja, é o governador que leva recursos a todos os municípios. Não tem um município do Espírito Santo que não tenha recebido recursos do governo do estado. E a gente lá na bancada federal estamos também ajudando naquilo que é de nossa competência, nas legislações, defendendo o estado do Espírito Santo e com a parceria com o governo do estado, com o nosso vice-governador Ricardo Ferraz, a parceria que a gente tem com a Assembleia Legislativa, está aqui o presidente Marcelo. Eu não tenho dúvida que o nosso estado vai avançar cada vez mais. Que bacana. Gente, obrigado pela presença dos dois. Já terminou? Está quase terminando o bloco, mas eu queria te perguntar o seguinte: o senhor participou recentemente em vários locais do estado do lançamento da colheita, a abertura da colheita. O Conilon esse ano, qual a perspectiva de produção? Vamos bater o recorde em relação ao passado? Cláudio, assim, sua pergunta é muito importante, porque eu preciso que você me dê pelo menos um minuto para falar de uma experiência que nós vivemos agora. Eu fui visitar o Vietnã. O Vietnã é o grande concorrente do Espírito Santo na produção de café Conilon. O Vietnã produz 26 milhões de sacas de café. O Espírito Santo deve produzir esse ano algo em torno de 18 milhões de sacas de café. Só que lá eles têm 600 mil propriedades produzindo café Conilon e aqui nós temos 60 mil propriedades produzindo café Conilon. 10%. Ou seja, nós plantamos muito menos, mas o nosso nível de produtividade, de qualidade, de tecnologia nas nossas lavouras é infinitamente maior. Altíssimo. Qual é a notícia que eu trago do Vietnã para os nossos produtores rurais? O Vietnã está no seu limite. Não tem perspectiva do Vietnã crescer a sua produção. Até porque no Vietnã eles trabalham com uma realidade completamente distinta da nossa realidade. Por quê? Porque aqui no Espírito Santo, no Brasil, enfim, nós temos liberdade econômica para que as pessoas possam empreender. E lá no Vietnã, por ser um país de orientação comunista, os empreendedores, os produtores não têm perspectiva de empreender. Lá o terreno, a propriedade é do governo e você, para produzir, tem que pedir autorização ao governo. Do governo. Então, aqui, não é como aqui no Brasil, em que nós cultivamos valores como segurança jurídica, como direito à propriedade, mercado como família, livre, né? entendeu? E liberdade para empreender, porque onde não tem liberdade para empreender, você não tem, por certo, o desenvolvimento da atividade. Então, assim, eu estou certo que os preços do café Conilon vão continuar remunerando com justiça os nossos produtores rurais que lutam muito para conduzir as suas lavouras
que agora merecerão, inclusive, um outro plano muito importante, que é um projeto e um programa que nós colocamos de pé, que vai começar a valer agora em maio, para financiar a construção de pequenas barragens nas propriedades rurais. Bacana. Os juros do governo federal é de 15%. Nós estamos financiando com juros de 4% e sem correção monetária. Recurso do governo do Estado? Do governo do Estado, com 3 anos de carência e 5 para pagar. Então, isso vai permitir que nós possamos ampliar a nossa capacidade de reservar água e água endereçada para irrigação, para ampliar ainda muito mais a renda dos bacana. nossos produtores rurais e, sobretudo, dos produtores rurais de agricultura familiar. As que pequenas lideram, propriedades, né? Exatamente, que lidera a produção do Espírito Santo. Esse preço do café não cai mais, né? Do patamar que tá. Não, é muito difícil você afirmar que não vai cair. Mas eu diria o seguinte, os preços do café vão continuar sendo muito justos. Você vai ter oscilações Pra cima ou pra naturais baixo, do mercado, mas assim, a tendência é sim que os preços do café continuem remunerando com justiça os nossos produtores rurais, porque café não é apenas fonte de renda. Café é um modo de vida. O capixaba gosta de plantar Brasileiro. café. E o café é muito importante no Espírito Santo, porque é a propriedade de base familiar que lidera. E aí você tem uma distribuição muito grande dessa renda. Vou dar um exemplo aqui, eu não tenho os dados de Linhares, mas tem de Rio Bananal. Rio Bananal deve produzir esse ano 800 mil sacas de café. Tem 3.500 propriedades rurais, então é uma riqueza distribuída. Sem dúvida. Aqui em Linhares não é diferente, em Jaguaré não é diferente, Soretama, em Soretama não é diferente, em Vila Valério, São Gabriel, Nova Venécia, São Mateus não é diferente. Então o café proporciona uma coisa muito importante, que é estabilidade social e fixação das pessoas em seu local de origem. E a distribuição de renda, né? Porque Total. ali tem o meeiro, tem o dono da pequena propriedade, né? É isso. Quero agradecer muito a presença de ambos aqui. Deputado Gilson Daniel, obrigado pela presença. Agradeço. Volte Muito sempre obrigado. a Linhares, tá? Muito obrigado. Vice-governador, Obrigado, muito obrigado Cláudio. por esse Bom bloco, demais tá? estar com você aqui em Linhares, hein? Valeu. Alegria, obrigado. Valeu, viu? gente. Vamos para um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco, no nosso segundo e terceiro blocos, vamos conversar com o prefeito Lucas Escaramucci e com o deputado Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa. Voltamos já. Voltamos, minha gente, com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6 desta sexta-feira, 25 de abril. Hoje falando sobre o lançamento do programa Desenvolve Mais Linhares, lançado na manhã desta sexta-feira. E como eu disse, a partir desse segundo bloco, a gente vai conversar com o prefeito de Linhares, Lucas Escaramucci, e também com o deputado Marcelo Santos, presidente da Assembleia, que veio participar desse grande evento. Prefeito, bem-vindo, como é que vai? Tudo bom? Ô Cláudio, alegria, né? Alegria terminando esse dia que começou com um encantamento danado, sabe? Recebendo os grandes parceiros, grandes amigos, que fazem aí o nosso presidente, meu amigo, Marcelo Santos, o nosso vice-governador, o Ricardo, o deputado Gilson Daniel, e tantos que contribuem com o município de Linhares, todo o setor produtivo em peso lá, o setor da inovação, a academia, as escolas, o IFES. Um né? projeto feito a várias mãos. Projeto feito a várias mãos. E basicamente o que a gente fez nesses últimos 3 meses, nós dialogamos com todos esses atores, o Franco liderou isso de forma brilhante, dialogou com todos esses atores, promoveu várias reuniões e planejou o futuro da cidade de Linhares para os próximos 2 anos, um futuro a curto prazo, enxergando todas as oportunidades que estão à volta da gente, para que a gente possa aproveitar ela o máximo possível em unidade política, né, sem espaço para discussões partidárias ou que dividem lados, né, presidente Marcelo? Mas num propósito de gerar unidade, trazer desenvolvimento, somar com a iniciativa privada e aproveitar todas as capacidades que a gente tem de inovar aqui no município de Linhares e de atrair, né, tudo que tem de bom do entorno, como a gente falou muito lá hoje, que é essa zona de processamento lá de Aracruz, né, que a gente pode, estando na Sudene, captar grandes investimentos aqui para Linhares também. Que maravilha. Deputado Marcelo Santos, mais uma vez, obrigado pela presença aqui, viu? Cláudio, eu que agradeço, né? Cumprimentar também essa turma que te segue, te assiste. Tá quase linharense. Quase linharense. Boa noite para todos que estão aqui nos assistindo, né? Foi muito bacana ter participado hoje pela manhã desse encontro super bacana, liderado pela nossa prefeitura, o prefeito
Obrigado. que tem mostrado aí para que veio, não veio a Linhares a passeio, veio para trabalhar, para transformar essa cidade num lugar melhor de se viver, ao lado do Franco, né, que essa dupla de fato vai fazer e já está fazendo um bem danado para a cidade de Linhares. E Linhares, Cláudio, né, eu já estou na vida pública um bom tempo, eu conheço as 78 cidades do Espírito Santo, conheço cada canto desse estado. São 7 mandatos na vida pública, 2 mandatos agora na presidência da Assembleia Legislativa. Eu conheço o Espírito Santo antes quebrado e hoje esse estado que é uma referência nacional. Né? A maior capacidade proporcional de investimento do Brasil é no Espírito Santo. E o maior investimento em infraestrutura é aqui no Espírito Santo. Mais do que o governo federal e mais do que São Paulo. Olha só o tamanho de São Paulo para o estado do Espírito Santo. Nós ultrapassamos tudo isso com foco, mas com planejamento. E prova disso são os investimentos que estão chegando, É né? isso, e o planejamento, porque eu quero destacar, assim, talvez o maior ativo que esta cidade vai ter nos últimos anos é um planejamento feito a várias mãos. Não foi só uma ideia única da cidade, ou seja, pelo executivo, com os seus técnicos, secretários e servidores. Não. Foi uma construção compartilhada a várias mãos, onde você ouviu o setor produtivo, onde você ouviu a educação, a saúde, ouviu os cidadãos que moram aqui na região central e nas mais distantes comunidades, para entender, primeiro, qual é a demanda que a cidade nos apresenta, segundo, qual é a vocação. Porque a cada tempo que passa, a cidade tem novas vocações, porque o mundo é muito dinâmico. Exatamente. Então, esse é o principal ativo que eu entendo que o Lucas e o Franco têm hoje na mão, que é esse planejamento estratégico, que não divide. Ele une as pessoas. E o Lucas tem um papel fundamental e que já está estampado no rosto dos cidadãos que moram aqui nessa cidade. Ele rompeu o que nós chamávamos lá atrás de muro invisível, que impedia as pessoas de chegarem e de chegarem na cidade e enxergar essa cidade de uma forma ampla e plena. Ele abriu e nos dando a possibilidade de estarmos aqui ajudando. Olha quantas vezes o governador Renato Catarina já esteve aqui na cidade. E não veio aqui, como dizia um grande amigo meu, não veio com caminhão batendo carroceria não aqui. Veio aqui para fazer entrega, dizer, ó, pode preparar o projeto que nós vamos celebrar convênio e você vai executar a obra. Eu estive, o nosso governador Ricardo Ferraz agora há pouco falou dessa obra importante, que nós vamos fazer uma ligação de 2 bairros que mais parecem 2 grandes cidades capixabas. Avisa Interlagos. Avisa Interlagos. Olha quanto tempo tem isso. Foi pelas mãos do Lucas, pela sensibilidade que ele tem de não discutir ideologia partidária, por mais que todos nós tenhamos. E nós não podemos banir a ideologia, não. Isso tem porque ela está cravada aqui. Mas ela não é maior do que a necessidade dessas 2 comunidades. Não é maior do que o desenvolvimento econômico acompanhado do desenvolvimento social. Então, eu acho que esse é o grande projeto que o Lucas apresenta para a cidade, que eu tenho certeza que já é exitoso e vai ser muito mais ainda. Bacana. Prefeito, Obrigado, queria que o senhor Marcelo. explanasse para a população, o pessoal que está em casa nos acompanhando agora, como é que está elencado, né? Como é que está organizado esse projeto, esse programa aí? Isso, Cláudio. Na verdade, foi um projeto que foi construído a várias mãos, como o nosso presidente, deputado Marcelo Santos, comentou aqui, né? Construído por várias pessoas, por entidades, pela sociedade civil organizada, pelo setor produtivo, né? Um processo de escuta e de construção de prioridades, enxergando caminhos que podem conduzir e vão conduzir essa cidade de Linhares, essa locomotiva, a espaços, né, ainda maiores, né, a velocidades maiores. Após todo esse processo de escuta, isso foi compilado e dividido durante todo esse período em alguns eixos estratégicos do município de Linhares. Um deles, o agronegócio. Nós somos a capital do agronegócio. Nós somos o maior município em extensão territorial do estado do Espírito Santo. Nós damos 7 vezes a Serra, deputado Marcelo. Olha que coisa, né? O município da Serra, se a gente for parar para pensar. Então nós pensamos os desafios de ter um território tão grande, o quanto de capacidade de investimento você tem de manutenção de estradas e etc. Não é? Os convênios, as áreas estratégicas que a gente precisa de chegar nessas estradas, nos caminhos rurais estratégicos, de escoamento, por exemplo, do Café Conilon. E, para além disso, discutimos sobre os grandes players aqui, como o Mamão, do Altênis, do Bruno e etc. Todos conhecidos aqui, falando de exportação. Conversamos também com o comércio e serviço principal. A gente tem um outro eixo temático, para além do comércio e serviço principal do agronegócio, o eixo do desenvolvimento social através da inovação.
Então, inovação é um eixo estratégico do nosso plano de desenvolvimento. Nós lançamos o Fundo Municipal de Inovação e o Conselho Municipal de Inovação. Criamos através de lei. Já existe o Fundo Municipal de Inovação e o Conselho. Traçamos diretrizes de inovação. Um outro eixo temático importantíssimo desse plano e que a gente tem uma experiência, uma expectativa, danada, é o turismo. Olha a capacidade, a vocação turística dessa cidade, né? Seja pelo agronegócio, seja pela agricultura familiar, seja pelas nossas lagoas. O maior litoral do estado do Espírito Santo, 4 balneários, se a gente colocar Degredo também, comunidade quilombola de Degredo, Regência, vocação do surf, Praia Internacional do Surf, Povoação, Pontal de Ipiranga, Micareta, meio estilo ali Bahia, né? Lembrando do micarense. Então olha a vocação turística que a gente tem. Então ele é dividido em vários eixos temáticos que envolve desde infraestrutura e logística, agronegócio, agricultura familiar, comércio e serviço principal, indústria, metal mecânica, polo moveleiro e etc. E dividimos ele em vários. E o outro eixo inovação e sustentabilidade. Que bacana. Deputado Marcelo Santos, eu acho que é chamar o setor produtivo e dar a ele essas condições, né, de poder crescer. Eu posso dizer até que é o contrário, não é nem chamá-lo. É ir ao encontro deles e perguntar de que forma que eu posso te ajudar. Como que o poder público pode ajudar? Pode ajudar, né? porque em grande parte de um bom tempo, o poder público foi o grande entrave do desenvolvimento de uma cidade. Exatamente. Porque ele só impunha regras àqueles que produzem na cidade, gera oportunidade, emprego e renda. Então o Lucas está fazendo isso. O caminho contrário. Ao contrário, ele está indo lá no setor produtivo, nas mais diversificadas atividades e perguntando como é que a prefeitura pode te ajudar. E aí ele consegue ouvir mais, até porque Deus nos fez com 2 ouvidos. E a maioria dos integrantes da classe política, eu estou falando isso como agente político, Lucas como agente político, agora falou o vice-governador, o Gilson Daniel, deputado federal. Nós temos a mania do achismo, achar que sabe tudo, né? O deputado tem formação de administração e direito, mas quer falar sobre engenharia, uma ideia medicina. Que deu certo no estado tal, vai dar certo como aqui. se fosse Ctrl-C, Ctrl-V, aí você tem totalmente... Nós temos um Espírito Santo, que tem aqui a região norte, que não tem nada a ver com a região do Caparaó. É diferente. Lá produz, inclusive, um café diferente do que produz aqui, e você não pode copiar aqui. Porque lá nos Estados Unidos, na Europa, todo mundo anda de bicicleta, legal. Mas lá de bicicleta, o cidadão que vai trabalhar de terno, ele tem um clima lá de 8 graus, diferente daqui. Então, assim, é muito bonito na televisão. A realidade que nós vivemos aqui agora é essa, que o Lucas e o Franco estão fazendo, de estar no dia a dia da comunidade, de visitar o setor produtivo, dialogar com eles e buscar a solução. Qual é a solução? Planejamento estratégico. Para quê, por quê e para onde. E aí, os parceiros, para quê? Para financiar parte desse sonho. Como é que você faz obras estruturantes como essa? Como é que você faz com que uma cidade dessa, que tem um potencial enorme, tem o maior aquífero, acho que da América do Sul, Isso. e não tem água? A cidade que, se você começar a abrir portas para que o setor produtivo se estabeleça aqui, ele não tem como ser abastecido com água mesmo tendo esse aquífero de frente para ele. Então tem que ter tratamento, tem que ter saneamento, tem que aproveitar o turismo. Olha só que monstro que é aquela lagoa, e você tem um uso muito limitado dela. Então, assim, é o planejamento que vai nos dar a noção exata do que melhor fazer no turismo, na agricultura, no agroturismo, no lazer, nos investimentos, para fazer a cidade crescer, não só para um lado que nós estamos enxergando, para outras e múltiplas possibilidades. É para isso que serve o planejamento estratégico. E qual é o meu papel enquanto presidente da Assembleia? Nós fizemos o que nós fizemos ano passado. O Congresso Nacional deu um exemplo pior para a nação brasileira. Votou o orçamento da União Federal agora no mês de março, depois de ter feito tentativas de vários acordos e conseguiu, talvez, alcançar o que eles gostariam. Quem pagou essa conta? O Estado brasileiro, a população, porque poderia ter tido obras começando desde janeiro até o mês de março. Ficou emperrado. O Estado trabalhou com 12avos, limitado ali o seu orçamento. Diferente deles, lá na Assembleia que eu lidero, ao lado dos meus colegas deputados, nós votamos o orçamento, mais de 30 bilhões de reais, para devolver no mês de dezembro para o governador Renato Casagrande e para o vice-governador Ricardo Ferraz a condição deles fazerem esse bocado de entrega que estão fazendo aqui no Espírito Santo, inclusive aqui em Linhares. Então, assim, nós somos independentes. Eu não confundo a minha relação política e a amizade que eu tenho com o governador e com o vice-governador com a relação institucional, poder legislativo e poder executivo. Mas
a mesma autonomia e independência que nos mantém previsto na Constituição Federal também diz que a harmonia tem que andar na mesma regra. E Sem essa dúvida. harmonia que é o nosso grande diferencial. E a população não pode ficar prejudicada, né, prefeito? Exatamente. Ô Cláudio, quando você fala isso, a população não pode ficar prejudicada, você me lembra o exato tom do nosso evento hoje. Se tem uma palavra que nos marcou, é a palavra unidade. E se tem algo que a gente fez questão de frisar, é que na política a gente não pode ter vaidade pessoal. Orgulho. O orgulho na política não nos conduz a Não nada. tem lugar, Olha que coisa interessante. E lembrando isso para todos que nos veem, né? Nos assistem aqui. Poucos dias atrás, um mês atrás, você estava, né, conosco, onde a gente celebrava, junto com o governador do estado, o vice-governador, a vinda das consultas oftalmológicas, todas para a Rede Cuidar, para a nossa estrutura aqui de Linhares. Toda a nossa população saía de Linhares, um ônibus e 2 vans todo dia, para Baixo Guandu, para consultas oftalmológicas. Algumas endoscopias, colonoscopias, como por exemplo ali em Colatina. Nós trouxemos tudo isso para Baixo Guandu e anunciamos. Estamos preparando o HGL, o andar, 2 salas lá em cima no HGL, para fazer as cirurgias de catarata, que é a maior demanda, todas feitas em Baixo Guandu, aqui em Linhares também no HGL, né, através do governo do estado. O nosso deputado, nosso colega ex-deputado, hoje secretário de Estado, Thiago Hoffmann, falou isso, Marcelo, o nosso governador, isso é um compromisso. E a gente vai trabalhar junto com a equipe, Lucas, do município, para fazer isso o mais rápido que a gente puder. E nós trabalhamos. E ontem eu recebo a ligação da Camila, né, a nossa superintendente, né, do governador do estado e do Thiago. Lucas, vamos começar as cirurgias amanhã? Eu sabia que estava tudo pronto, que é hoje. Aí eu falei, amanhã, a equipe está toda chegando, já foi tudo checado. Eu sabia que no final de semana eles estavam tudo olhando. Amanhã e sábado. Então quem está com cirurgia agendada já faz aqui em Linhares, É isso? isso, Cláudio. Quando eu estava hoje, 5 e pouco da manhã, ligando para o nosso vice-governador, Ricardo Ferraço, e ele ia pegar o voo para vir para cá, estar o dia todo conosco, cumprindo as agendas de governo com a gente, eu recebia a ligação da superintendente, do nosso secretário, já do HGL, dizendo, olha, as cirurgias começaram aqui. Enquanto a gente estava no evento, eu recebi uma ligação dizendo, 50 linharenses Já vão poder operar. já fizeram de 5 e pouco da manhã até agora, Lucas, era quase de 11 Muito horas, rápido, né? 50 cirurgias de cataratas aqui em Linhares. E agora, no final da tarde, no final do dia da sexta-feira, eu tive a informação, encerramos, hoje foram 90 linharenses e alguns moradores de Soretamos que fizeram a cirurgia de catarata tão aguardada e tão esperada e iriam para Baixo Guandu aqui em Linhares. E amanhã são 120. Então olha como a união, né, transforma a vida das pessoas, né? E o que o nosso vice-governador anunciou, o que o deputado Marcelo anunciou, o Gilson, a nossa tão sonhada ponte ligando Interlagos ao bairro Aviso, que a gente quer fechar o convênio, assinar esse convênio, autorizar o repasse do valor para o município de Linhares, é a ordem de serviço. Eu acho que esse ano ainda... Na primeira quinzena de maio. É mesmo? Na primeira quinzena de maio. A gente quer... se tudo... Não tem negócio de se não der certo, né? Tudo dando certo até o dia 20 de maio. Se der bom demais, até o dia 15. Não, eu falo isso porque obra pública costuma demorar um pouco. Na primeira quinzena de maio. Isso, deve não, vai, cara. É isso aí, vamos. E para mais, Cláudio, olha só, estão finalizando um convênio com o governo do estado para drenagem da Quintino Bocaiúva com a Princesa Isabel Castro Alves. Lembra daquilo ali? Estamos fechando um convênio com transferência de recursos já, de um projeto que não foi nem licitado agora, pelo governo do Lucas. Já tinha sido licitado lá atrás, Marcelo. E nós aproveitamos, só não tinha um recurso. Estava licitado do Santa Cruz. Né? O valão ali. Aquele valão do Santa Cruz. Estamos fazendo um convênio agora, ligando São João de Terra Alta, até a 248 e o Maitá, passando por Pedrolândia, passando por Córrego do Meio, 10 quilômetros de asfalto. De São Rafael ali já... Aquela região toda, Japira, São Rafael, Santa Cruz, São Judas. Vamos para ligar aquela região toda até quem vai para Colatina e Marilândia. Tudo isso, nesse pouco estágio, nesse tempo, com unidade e união,
né, fazendo bons convênios. Eu costumo dizer o seguinte, a gente não produz muito CMS? Todo mundo fala, nós somos um grande produtor de CMS. É o Estado devolvendo para nós o que nos cabe, né, em união, né, em planejamento de ações conjuntas que transformam a vida das pessoas. Deputado Marcelo Santos, a gente tem acompanhado também o trabalho da Assembleia Legislativa na sua gestão. Assim, a Alice tem ido muito além do seu papel de órgão legislador, né, de aprovação de leis, de orçamentos, etc. Inclusive com algumas frentes, algumas comissões. Comissão da Agricultura lá, o pessoal tem atuado bastante, né? Tem o ex-presidente da Comissão de Agricultura está aqui ao seu lado, Lucas Escaramuça, né, que é uma figura que Obrigado. eu tive a oportunidade de servir a Assembleia com ele. Obrigado. Marcelo. Lucas foi muito importante e tem uma passagem que a gente não pode esquecer, que coube a ele, com a sua intelectualidade na área do direito, de confeccionar o parecer que enfrentou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e colocou, suspendendo os efeitos da decisão dele, e colocou o capitão Assunção para estar conosco lá na Assembleia Legislativa. Foi um marco Né? na Eu minha liderava, né, naturalmente o Poder Legislativo, mas ele foi quem eu designei, né, pela sua intelectualidade, pela sua capacidade de administrar relacionamento, porque isso é muito importante. E saber ouvir. Então o Lucas teve essa capacidade, né? E esse é o papel da Assembleia. A Assembleia que eu lidero é uma Assembleia composta por diversas agremiações partidárias, representadas, são 30 deputados, né? Representada pelos 30 deputados, mulheres e homens, que representam a fatia dos seus iguais. Então eu tenho uma experiência longa de vida pública que me fez enxergar mais e melhor de que nós não podemos aqui ter uma opinião concreta de que a posição ideológica de qualquer parlamentar que seja esteja errada diante da minha. Porque não existe, nós não temos a capacidade de definir entre o bem e o mal e o certo e o errado. Porque quando o cidadão vota em qualquer deputado ou deputada, ele vota entendendo que o que ela está dizendo, ou o que ele está dizendo para obter o voto, aquilo me interessou. E eu me identifiquei com ele. Então não significa que é só uma pessoa, são várias pessoas ali representadas. E eu costumo sempre registrar lá o seguinte, que eu posso não concordar com a opinião de um colega, seja ele mulher ou homem lá no plenário, mas eu respeito. E a baliza nossa, das nossas relações, é o respeito. Então esse respeito fez a Assembleia se tornar a primeira Assembleia digital do país, a Assembleia mais transparente do país, não é da região sudeste, não, do país. E quem avaliou e deu essa nota para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo foi a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas, quem faz a avaliação de todas as contas públicas do Brasil. Isso por quê? Porque eu faço uma gestão compartilhada, mas com foco, com planejamento, sem achismo e sem a ideologia sendo a primeira voga. Não, ela tem. Eu tenho a minha ideologia, o Lucas tem a dele, você tem. Mas sem diálogo não vai. Mas sem diálogo não dá, porque senão a minha verdade é absoluta. Então, esse diálogo é que nos faz transformar a Assembleia na Assembleia que mais produziu em 190 anos, que é o tempo de existência da Assembleia. E eu fico muito feliz de poder liderar a Assembleia nesse tempo de extremismo e mostrar para a população que, independente da posição política de um cidadão, de um líder comunitário, de um vereador, de um prefeito, eu estou à frente da Assembleia para ajudar esse Estado, e seja qual for a agremiação política que o líder está lá comandando a cidade, apresentando a demanda, nós estaremos prontos para ajudá-lo. Harmonia com todo mundo, né? Com todo mundo. Tá joia. Gente, um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com os minutos finais do nosso bate-papo das 6 de hoje, conversando com o prefeito Lucas Escaramuça e com o deputado estadual Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa. Voltamos já. Voltamos com o último bloco do bate-papo das 6 de hoje, sexta-feira, 25 de abril, conversando com o prefeito Lucas Escaramuça, falando sobre o lançamento do projeto, do programa O Desenvolve Mais Linhares, e também com o deputado Marcelo Santos, que veio participar do evento e está conosco também aqui na bancada. Prefeito, recentemente o senhor também fez um balanço dos 100 dias de gestão e apresentou os avanços nas mais diversas áreas. Em linhas gerais, assim, em poucos minutos que a gente tem, como é que a gente pode definir esses 100 primeiros dias? Momento de alegria, de gratidão com a cidade, Cláudio.
dizer que a gente está muito animado, muito esperançoso. O nosso lema é aquilo que eu disse aqui, ou vai dar bom ou vai dar muito bom. Todo mundo cheio de energia. Por falta de energia e por falta de apoio de amigos, de gente querendo construir em unidade, a gente não vai deixar essa cidade de ser grande como ela é e posicionar ela ainda a lugares muito maiores. Eu queria, assim, resumir feitos, assim, por exemplo, eu falei dos exames de vista, dos exames de vista, e falei das cirurgias de cataratas, que nós iniciamos hoje, que foi uma conquista para o linharense. Mas olha, nós estamos para entregar agora, já nos próximos 15 dias, esperando só o aval do Ministério das Cidades, as 917 casas, né, do residencial Mata já vão do ser Cacau, entregues? prontinhas. Bacana. Estamos só aguardando a marcar a data, o ministro marcar a data. Estou todo dia conversando com os moradores aqui. Planejamento ansioso. E a gente também, né? Assim, a gente desde janeiro nós planejamos isso, né? E construímos, fizemos todas as ligações de água, antecipamos as visitas técnicas, nós visitamos de 200 em 200 casas com moradores, fizemos a visita técnica, né? Estamos fazendo parcerias aí para colocar, né, as lâmpadas nas casas já com a EDP, estamos conversando sobre isso, tudo pintado, tudo organizadinho, esperando a data só para a gente entregar e anunciando essa data, que deve ser nos próximos, em primeira quinzena de maio aí já, né? Tá para sair essa data de hoje, até o final de semana, até segunda-feira, né? Vem lá do Ministério, né? Essa informação, junto com a Caixa Econômica. Importante. A gente vai fazer essa grande entrega. Mas para além disso, olha só, Cláudio, a nossa rodoviária. Vai sair também? Vai sair, nós falamos disso lá hoje. Hoje. Não foi, Marcelo? Nosso vice-governador, nosso governador falou, a rodoviária é prioridade. Nós temos essa rodoviária licitada já. A grande discussão do linharense hoje é, de fato, o local dela atende, é o ideal? Ainda não está definido isso. Isso foi apontado como um local que atende, né, pelos estudos que foram feitos. A gente quer só validar isso com o linharense. O linharense validando isso e a gente acreditando que, de fato, o local é ali atrás da Havan, entre a Havan e o aeroporto. Não é? Então a gente já faz, inclusive, projeto das vias ali, passando pela Meio Paubel, chegando no Oriunde e naquela de trás, né, que vem pelos 3 barras, chegando no Vila Betânia. Esses 2 projetos estão sendo feitos para caso a rodoviária também saia naquele lugar. Isso é uma realidade também. Então, assim, tem grandes feitos que já foram construídos em projetos e vão ser implementados agora em parceria com o governo do estado. Eu quero finalizar dizendo assim, nós temos um desafio tremendo com a educação do município. O vice-governador falou de umas escolas aí, o senhor podia adiantar? Exatamente. De novidade? Os nossos números de investimento em educação são muito baixos. São muito, muito baixos, né? Perto a outras cidades do Espírito Santo, a gente está bem aquém. A gente precisa mudar essa realidade. Até para aumentar o repasse do ICMS, o ganho, né, de capacidade de investimento, né, da cidade, seja no servidor público, seja nos investimentos em si mesmo. Nós preparamos, estamos concluindo 12 escolas, 8 CEINs e 4 de ensino fundamental, para captar os recursos junto ao FUNPAES e junto ao PAC. E vamos conseguir. O que a gente quer é licitar essas escolas no segundo semestre, começar a construção delas, se não esse ano, no primeiro semestre do ano que vem. Isso é uma missão nossa, é uma meta importante nossa e é fruto de planejamento, de diálogo com as prioridades da cidade e união com todos os atores políticos. Já fizemos a energia solar lá do Palmital todo. Linharense não sabe, vamos anunciar semana que vem. Onde ali? Escola do Palmital. O complexo? Já está toda com energia solar. Está autossustentável. Autossustentável. Está colocando agora os ar-condicionados. E estamos iniciando agora, nossa equipe já foi ontem, nossa diretora Penha lá do Marília, o Marília de Resende, tá? Já estamos levando energia solar e vamos climatizar o Marília de Resende. ar-condicionado também. Marília de Resende. Vamos fazer isso em 5 escolas e depois, com a capacidade de energia, via energia solar, investir nas outras também. Que bacana, prefeito, que bacana. Deputado, o prefeito falou que sobre as 900 casas do residencial Mata do Cacau, eu imagino que para a família que está ali pagando aluguel, é um alívio ouvir uma notícia assim. Muito grande. Eu costumo sempre também dizer que o Espírito Santo já produziu muitos e bons resultados, né? Antes um estado quebrado, hoje um estado, como eu disse, que agora com a capacidade danada de investimento. Mas mesmo tendo feito muito, ainda não fez tudo.
Tem um bocado de dezenas de milhares de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza que o braço do Estado ainda não alcançou. E é para elas e por elas que nós temos que trabalhar. Mas com foco, com planejamento, como ele disse aqui agora. Uma coisa que me chamou a atenção, inclusive na fala do Lucas hoje lá, no planejamento estratégico, mais cedo, foi a questão da decisão da rodoviária. Está definido pelo governo do Estado com o apoio da Assembleia. Vai sair a rodoviária. Vai sair a rodoviária. Aonde? Porque você tem que definir. Isso é planejamento estratégico. Sem planejamento estratégico, a administração pública é um grande navio, sem leme, à deriva, num mar ainda maior de incertezas. E isso não acontece no município de Linhares. Bacana. Mas acontece em várias cidades, ainda no Espírito Santo. E nós precisamos mudar isso. E o Lucas vai ser uma grande referência aqui nesse polo norte e noroeste, de que a gestão pública moderna não é só aquela do achismo e nem do assistencialismo, que é muito barato, mas é muito caro para a população, porque você só entrega aquilo naquele primeiro momento e não faz o cidadão entender que a cidade pode muito mais. Ela pode atrair investimento, criar um polo industrial, um parque industrial, tratar a água, produzir resultados e gerar oportunidade, emprego e renda. Então, a referência, por isso que eu vou sempre falar isso, eu fiquei muito feliz. Quando eu digo do meu tempo de vida pública, eu não falo para me impor a alguém como se eu fosse melhor ou maior, não. Aliás, me chama ainda mais para uma responsabilidade. Mas é o tempo que eu venho observando a gestão, seja a nível de Estado e a nível de União Federal, e mais principalmente nos municípios, a falta de ter uma visão como essa da dupla. Não é só dele, é dele, do vice-prefeito, com uma equipe legal, de propor e apresentar um planejamento feito a várias mãos. Isso tem que ser uma referência para essa região, norte, noroeste, tem que servir de referência para outras regiões e mostrar para o administrador público que ele pode até ter uma ideia, mas a cidade tem outro plano. Tem que ser e o ouvido, plano é o né? planejamento estratégico. Parabéns, bacana. Lucas. Obrigado. Obrigado, deputado, pela presença, viu? Obrigado. Eu que agradeço, Cláudio. Obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês nessa audiência Obrigado, Cláudio. bacana que alcança o Espírito Santo como um Obrigado, todo. prefeito. Eu que agradeço. Satisfação Valeu. recebê-los aqui. Eu viu? que Bom final de agradeço. semana. Eu agradeço você e nosso povo linharense. Tá joia. Gente, tem reprise deste programa neste sábado pela manhã. Você também nos acompanha pelas redes sociais. Bom feriado, bom final de semana a todos e até a próxima edição do nosso Bate-Papo das 6.